Boa tarde, Sr. Diretor da FCT, Professor Fernando Santana, Sr. Administrador, Senhoras e Senhores Presidentes dos Departamentos da FCT, caros colegas e caros estudantes da FCT. É com grande prazer que dou as boas-vindas a esta cerimónia de lançamento da nova FCT Editorial, a editora da nossa faculdade. E sublinho aqui a da nossa faculdade. Este projeto tem sido para mim um desafio honroso, assustador e prazenteiro. Honroso porque considero que é uma distinção organizar e montar a editora da nossa faculdade, que acredito que será um marco na história da instituição. Assustador pela responsabilidade e volume de trabalho envolvido, principalmente para quem não domina todos os meandros da área editorial. Prazenteiro porque desde muito cedo tive uma paixão de livros científicos, de livros técnico-científicos. Nas primeiras viagens às grandes capitais europeias, sempre reservei pelo menos uma manhã ou uma tarde para visitar as grandes livrarias. Por exemplo, quando o meu doutoramento e durante a minha iniciação académica, em Londres, a Foyles e a Dillons, atual Waterstones, disputavam lugar na minha agenda com o British Museum ou a National Gallery. Em Paris, a Gilbert Joseph e A. Rose venciam frequentemente o Museu d'Orsay e o Louvre. Recordo-me do meu entusiasmo quando franqueava as portas destas grandes livrarias, semelhante talvez ao entusiasmo das crianças quando entram nas lojas de brinquedos como o Toys R Us. Eram oportunidades únicas para me colocar a par das últimas edições e consultar os livros de referência que via citados nos trabalhos seminais. E partilho também convosco uma memória que eu guardo, várias memórias que eu guardo, mas uma delas, que diz respeito também ao nosso colega António Paiva, que está aqui, quando chegavam livros dos Estados Unidos, naqueles sacos da US Airmail, essencialmente livros da Dover, para nós era uma grande felicidade, uma grande excitação. Muitos questionam-se sobre a pertinência de lançar uma editora universitária numa altura em que se sabe que os estudantes leem cada vez menos e que, quando o fazem, utilizam dispositivos eletrónicos como os smartphones e os tablets para lerem e-books ou outros outros textos em formato eletrónico. No entanto, têm sido os próprios estudantes que me têm questionado porque é que a nossa faculdade não tem uma editora em que os docentes da FCT publicassem os livros que servem de base às disciplinas que lecionam à semelhança das congêneres. Por outro lado, na mesma altura em que várias vozes vaticinam o fim do livro físico, o livro em papel, no passado dia 14 de maio, no passado domingo, o jornal inglês Guardian publicou o artigo How Real Books Have Trumped E-Books. Nesse texto, o autor, Alan Preston, refere que as vendas de e-books e e-readers atingiram o máximo em 2014, mas têm diminuído lentamente. Segundo a Publishing Association, a venda de e-books caíram 17% em 2016 e, simultaneamente, a venda dos livros físicos aumentou 8%. É, pois, neste contexto que é lançada oficialmente a nova FCT Editorial, referido a editora da FCT. Além da edição de livros em papel, será também dada especial atenção à edição de obras em formato eletrónico ou de obras de acesso online. Queremos que, desta forma, estaremos aptos a enfrentar os desafios que nos serão colocados e a responder às exigências dos nossos leitores, que esperamos não se limitem aos muros da nossa faculdade. As obras da nova FCT Editorial estão organizadas em 4 coleções e vou aproveitar para colocar aqui o site, mas perdoem-me a minha inépcia em trabalhar com PCs, porque me transformei autenticamente num homem Mac. E aproveito também para publicitar a página da nossa editora. E no topo está o endereço da página da nossa editora, que é muito simples de memorizar, novafcteditorial.pt. Estava eu dizendo, as obras na nova FCT Editorial estão organizadas em 4 coleções: Apoio ao Ensino, Ciência, Engenharia e Tecnologia, Atas e Proceedings e Outros Horizontes.
Como se depreende pelo nome, as primeiras duas coleções, Apoio ao Ensino e Ciência, Engenharia e Tecnologia, acolherão obras de índole essencialmente académico. Na primeira serão publicadas títulos destinados a apoiar o ensino do primeiro e segundo ciclos universitários e na segunda títulos de cariz tecnológico ou científico. Na coleção Atas e Proceedings serão publicados resumos de conferências ou artigos que resultem dessas conferências. A coleção Outros Horizontes acolherá as obras que não se enquadram nas outras coleções. Chegando a este momento, é com grande prazer que apresento as primeiras obras que foram publicadas pela nossa editora. A primeira delas, que eu refiro, é a Transferência de Calor e Eficiência Energética, cujo autor é o nosso colega João Carvalho, o que está aqui, não está aqui, e que está enquadrada na coleção Apoio ao Ensino. Também publicamos a obra Responsabilidade Social no Ensino Superior, cuja autoria é do grupo GT2, da Comissão Setorial para a Educação e Formação, de que faz parte a nossa colega Isabel Nunes, em representação da FCT, assim como a professora doutora Alexandra Pontes, membro da coordenação do GT2. Esta obra está publicada em formato digital e em papel e está incluída na coleção Outros Horizontes. E, finalmente, a outra obra que quero mencionar é a obra da nossa colega Paulina Mato e da Margarida Guerreiro, cujo título é A Cozinha é um Laboratório e também está enquadrada na obra Outros Horizontes. Partilho também com vocês que está prevista a publicação de cerca de mais de 10 obras no prazo de um ano. Significa que nós já recebemos os textos, ou se ainda não recebemos os textos, estamos em contacto direto com os autores. Estes e os próximos livros a serem publicados poderão ser adquiridos no site da editora, assim como em livrarias de referência como a FNAC e a Bertrand. Chegados a este ponto, não posso nem quero deixar de agradecer àqueles que contribuíram para que a nova FCT editorial passasse de um projeto a uma obra. Em primeiro lugar, como não podia deixar de ser, ao Sr. Diretor, o professor Dr. Fernando Santana, pelo convite, que eu digo um pouco maroto, e apoio incondicional. Ao Conselho Editorial, nomeadamente à professora doutora Elvira Fortunato, à professora doutora Maria Paula Diogo, ao professor doutor José Moura, ao professor doutor Luís Trabucho, ao doutor José Pacheco Pereira e ao doutor Vasco Trigo. Também aos meus colegas da Comissão Executiva, à professora doutora Ana Sá e ao professor doutor António Paiva e ao professor doutor Vítor Teodoro, que tem sido um consultor incansável no que diz respeito à edição com o Word. E quero também expressar o meu agradecimento, mais uma vez, ao professor Luís Trabucho pela ideia, concepção e concretização da exposição sobre livros antigos que vos convido a visitar após terminada a cerimónia. Termino fazendo votos para que a nossa editora tenha uma vida longa e próspera, convidando-vos a submeter propostas para publicar na nova FCT editorial as obras que já têm escritas e aquelas que planeiam escrever. Muito obrigado. Então, muito boa tarde a todos. Eu vou ser muito breve porque resisto mal à expectativa de ouvir o Sr. Professor Henrique Leitão, que seguramente nos vai brindar com mais uma intervenção brilhante, como é habitual. Quero dizer que não sou eu o autor deste livro, é a professora Paulina Mata, mais uma colega, mas pronto, fica ali muito bem, porque é um livro muito interessante que eu conheço e que não dispenso nas minhas atividades culinárias para saber o que estou a fazer com química, na base da química. Pronto. Então, mais uma vez, muito boa tarde a todos. Eu quero dizer que e agradecer desde logo a vossa presença, dizer que este é um momento especial para a nossa faculdade, diria que é um momento de grande satisfação para esta casa, como se costuma dizer. E por isso é com grande prazer, creio, que nos reunimos aqui todos hoje para esta cerimónia de lançamento, afinal, de oficialização de mais uma especificidade desta nossa faculdade. É certo que há outras escolas que também têm editoras, na nova não há nenhuma escola com editora e, enfim, também não é de estranhar que esta faculdade possa ter coisas ou tenha coisas que as outras faculdades não têm. Nós mesmos gostamos disso e sempre que achamos que é de grande utilidade,
para a comunidade, não é para nós e para a comunidade, ousamos tomar essas iniciativas. A Universidade Nova de Lisboa, e para aqueles que poderão ainda ter memória disso, chegou a ter uns serviços gráficos. Ali o Dr. Gaspar, o Sr. Administrador, há de se lembrar disto bem, e alguns colegas também aqui. Os serviços gráficos funcionavam na reitoria, creio que no Príncipe Real, suponho que era lá, ou era fora, já não tenho bem a certeza, e eram ao tempo dirigidos pelo Dr. Pedro Folgado, recordei-me do nome há pouco. E os serviços gráficos da Universidade funcionavam com grande profissionalismo, reconheça-se. Aliás, tive o privilégio, quando fiz o doutoramento, ver o meu manuscrito impresso e também rigorosamente encadernado nos serviços gráficos, com grande qualidade. Mas, de facto, esses serviços gráficos, no fundo, eram um embrião, eventualmente, de uma editora, perderam-se. E perderam-se, quanto a mim, a razão base é esta, foi por causa do modelo que estava por trás dos serviços gráficos. Porque os serviços gráficos tinham um parque de máquinas. O parque de máquinas foi-se tornando obsoleto. Proporcionalmente e diretamente cresceram os custos dos serviços face àquilo que eles produziam. E, portanto, tenderam para a extinção, como era natural. E a Universidade, a seguir a isso, presumo que várias vezes se terá interrogado porque é que não tinha uma editora, mas de facto depois nunca partiu para isso. Ora bem, nesta nossa iniciativa da nova editorial, que foi lançada como ideia, que eu tive a oportunidade de lançar, suponho que há 2, 3 anos, mas como o tempo vai muito depressa, corre sempre muito depressa, já não tenho bem a certeza, mas com o apoio do Conselho Executivo, lançou-se, criou-se a editora. E depois, a seguir, houve que, pensar num modelo para esta editora, para que não lhe aconteça o mesmo que aos tais serviços gráficos que nós tivemos. E o modelo, no essencial, é que ela suporte na sua atividade nos serviços da faculdade, naqueles que são mais pertinentes para a sua atividade, e que aquilo que executa, dentro de custos estudados, etc., o faça em outsourcing, porque não vamos ter agora aqui um parque de máquinas para fazer impressão de livros ou o que quer que seja. E, portanto, eu tenho a maior esperança que, de facto, o projeto venha a fazer um bom caminho. Mas um projeto como uma ideia só pode fazer um bom caminho se tiver alguém que se interesse por ele e que faça do projeto algo de concreto. E eu tenho a certeza que o Conselho Executivo soube, enfim, olhando para a nossa comunidade, soube escolher bem a composição dos órgãos desta nova FCT editorial, da nossa editora. E por isso queria agradecer muito, desde já, ao diretor da editora, ao professor José Paulo Santos, agradecer aos, já aqui foram citados, mas tenho o maior prazer em fazê-lo de novo, aos membros da Comissão Executiva da editora, a professora Ana Sá e o professor António Paiva, aos membros do Conselho Editorial, o professor José Moura, por inerência, enquanto diretor de biblioteca, a professora Elvira Fortunato, também por inerência, enquanto coordenadora-geral das unidades de investigação e desenvolvimento, a professora Paula Diogo e o professor Luís Trabucho, portanto, também cooptados para esta função no Conselho Editorial, e a duas personalidades externas de grande reconhecimento, como todos aceitamos, o Dr. José Pacheco Pereira e também o Dr. Vasco Trigo. Portanto, eu creio que a editora tem, espero, desejo, e estou convencido que assim é, tem todas as condições para vir a fazer um caminho, enfim, de perenidade, isto é, que continue no tempo a poder proporcionar à nossa comunidade, mas não exclusivamente à nossa comunidade, à comunidade de outras faculdades da Nova, ou de outras faculdades de outras escolas, ou mesmo até à comunidade exterior, a possibilidade de divulgação do conhecimento, seja em suporte de papel, seja em suporte digital, e como aqui foi indicado, desde logo através de coleções, seja de apoio ao ensino, seja de divulgação pura e simplesmente técnico-científica, ou seja artística, também é uma forma de conhecimento. Portanto, acho que é algo de muito importante para a nossa escola. Para além de que, de facto,
também potencia a imagem da escola. Acho que uma grande escola normalmente tem uma editora e é normal que assim seja. E a nossa escola, pela sua dimensão e por aquilo que faz, o que produz, cientificamente e pedagogicamente, creio que já justificava há algum tempo ter uma sede a quem se pudesse dirigir para depois ver essas obras materializadas. Não me vou alongar, vou desejar necessariamente as maiores felicidades para a nova FCT editorial, agradecer de novo aos seus órgãos pela generosidade de se encarregarem desta tarefa. Esta, como muitas outras, é mais uma daquelas que nós fazemos para além daquilo a que estamos obrigados. E, como tal, tem também bastante valor, ou até mais valor, do que aquilo que é estritamente a nossa obrigação contratual. Vou terminar renovando estes votos, mas deixando aqui uma palavra de um agradecimento muito sincero ao professor Henrique Leitão e testemunhar, dizer-lhe ou expressar-lhe quanto nos orgulha e como é uma honra tê-lo aqui conosco. É de facto um grande prazer e seguramente vamos todos aprender muito com a sua exposição, são sempre muito interessantes, temos sempre a maior expectativa quanto a isso, como referi há pouco. O programa inclui também uma exposição sobre livros antigos, técnico-científicos, que o colega Luís Trabucho fez o favor de organizar no âmbito da editora, o que seguramente também será muito interessante, a oportunidade de reviver, de reviver ou de ver algumas obras com as quais nem todos os dias, ou dificilmente, se pode ter contacto, porque admito que algumas nem em museus sequer, ou assim estejam, como dizia há bocadinho o professor José Paulo, serão de coleções particulares e, portanto, é um privilégio nós podermos lá ir. Terminando, diria que esta faculdade, enfim, reconheça-se e passa em modéstia, tem de facto uma derivada positiva, mas agora tem também uma editora. Muito obrigado. Sem demoras, contamos agora com a participação do Sr. Professor Dr. Henrique Leitão, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que irá proferir a palestra com o título Histórias da Edição Científica de Outros Tempos. O trabalho realizado pelo professor Henrique Leitão tem sido reconhecido através de importantes distinções, tais como o Prémio Pessoa em 2014 e a atribuição do título de Comendador da Ordem Militar de Santiago da Espada em 2015. Peço agora, por favor, a presença do professor Henrique Leitão. Sr. Diretor da FCT Nova, Sr. Diretor da Editorial da FCT Nova, caros colegas, eu sou perfeitamente consciente da enorme honra que é para mim estar aqui e ter sido convidado para fazer esta comunicação. O lançamento, como já ficou claro pelas palavras anteriores, o lançamento de uma editora académica ou uma enorme aventura intelectual e editorial, mas é também um sinal claríssimo de distinção naquela que toda a gente reconhece já como uma escola de referência e de excelência no ensino e na investigação científica em Portugal. E por isso mais este passo é um passo de enorme importância e eu a primeira coisa que quero fazer é desejar a maior das boas sortes ao meu colega e amigo José Paulo Santos, de quem nos conhecemos já há muito, e para esta aventura enorme e a todos os envolvidos nisto. Mas também acho que eu ter sido convidado para estar aqui tem a ver com alguma curiosidade do professor José Paulo Santos, porque nós conhecemos-nos da minha outra encarnação, quando eu fazia Física, e isto foi há mais de 20 anos, e ele deve ter estado a perguntar o que é que o Henrique andou a fazer nestes 20 anos, não é? Então arranjou uma desculpa para eu contar alguma coisa. E como isto é uma apresentação pós-prandial, depois do almoço, eu sei que a obrigação número 1 é não estragar a digestão. Portanto, se isto começar a parecer uma aula, levantem o braço, porque seria uma coisa horrível. São um conjunto de histórias. Um conjunto de histórias sobre o grande problema e a grande aventura que foi sempre editar textos científicos e publicar textos científicos. Podíamos estar aqui horas a falar disto. O que eu vou apresentar é desconexo, reduzidíssimo, tem a ver com os meus interesses, com as minhas épocas históricas.
tem alguma conexão com os livros que vão ver ali na exposição organizada pelo professor Luís Trabucho, embora ali os livros ali sejam datas um bocadinho posteriores às que eu vou mostrar aqui, que são sobretudo do século XVI, mas como verão há alguma conexão, portanto pode vos interessar. Então, sem mais demoras, editar livros científicos foi sempre um problema. E onde é que começou? Começou de manuscritos científicos, obviamente antes de haver imprensa, os textos científicos, e a ciência não se faz sem textos, passavam em papel, em pergaminho, no que fosse, e eram textos deste género. Aqui temos uma edição dos Elementos de Euclides, aqui uma edição das obras de Arquimedes, aí são tudo manuscritos medievais, não é? E, portanto, para que o professor José Paulo Santos fique a saber, sim, isto é o que eu agora faço a maior parte do tempo, é com estas coisas. E ele está a pensar quão baixo pode um físico chegar. Não é verdade. Não é verdade, porque eu espero mostrar que há aqui coisas interessantíssimas com isto. Mas aqui temos um manuscrito importantíssimo de Arquimedes. Qualquer manuscrito destes daria para comentar, e eu de facto trabalho com muito material deste género. Aqui são obras de Euclides também. As pessoas que sabem um bocadinho mais, vou falar muito de Euclides e de matemática, porque penso que é um interesse que cruza a vários. As pessoas que conhecem um bocadinho mais os elementos de Euclides nem precisam de ler o texto, porque pelos diagramas conseguem mais ou menos reconhecer. Isto é, obviamente, livro 3, as propriedades do círculo, etc. Mas, subitamente, chegou a imprensa. E a imprensa, por volta de 1455, Mainz, Gutenberg, a imprensa vai alterar e vai ter interferências com a história científica profundíssimas, a tal ponto que os historiadores de ciência sabem perfeitamente que não é possível destacar os dois fenómenos. Há imensos fenómenos que são conjuntamente fenómenos de história científica e fenómenos de história tipográfica e de história editorial. Eu quero falar de 2 ou 3 desses. Não é? Então, o que está aqui é aquele que é provavelmente o primeiro livro científico que se imprimiu. É um bocadinho discutível, porque pode-se meter mais critérios, mas é mais ou menos consensualmente admitido que este livro, que tem uma coisa que é o Tratado de Esfera e outra que é uma teórica de planetas do Campano, não interessa, um texto de cosmografia e outro de astronomia, mas a data é absolutamente surpreendente, 1478. 1478 é cedíssimo, portanto as primeiras obras, toda a gente sabe, a Bíblia de Gutenberg, o primeiro texto a ser impresso, de volume, sem ser panfletos, é um texto religioso, não é? A literatura religiosa ocupa muito os primeiros impressores e depois histórias de cavalaria, livros vários, calendários, coisas deste género. Mas logo em 478 aparece um livro científico. E portanto, insisto sobre isto, sobre esta ligação muito estreita que houve entre tipografia e ciência logo. E este livro é impresso, e a razão por que ele é impresso é que nos traz aqui hoje, porque eram textos académicos. E então aqui entra o terceiro vértice desta história, entre práticas científicas, mundo académico, universidades e tipografias, empresas e o empreendimento tipográfico. E é evidente que os primeiros textos científicos que foram impressos foram textos científicos que alimentavam o mercado académico. E, portanto, o mercado académico funcionou sempre como um grande motor de desenvolvimento da indústria tipográfica, sobretudo da científica. Não é? E sobre isto também poderíamos falar imenso, vou dar exemplos. Mas a data é cedíssima, 1478. Poucos anos depois, em 1482, aparece a primeira edição impressa dos Elementos de Euclides, que é um texto famosíssimo, é uma edição de Erhard Rathold, que é um alemão, mas que trabalha em Veneza. Veneza é um grande centro editorial nesta altura. E este texto, enfim, é um texto emblemático na história da ciência, por muitas razões, mas porque aqui neste texto surge um problema com que os tipógrafos se vão começar a ter que confrontar e em grande medida suscitado por textos científicos, e que é o texto da integração de diagramas, da relação de diagramas com texto. Então esta relação, a integração de diagramas e texto foi um problema complicado, a tipografia depois vai ter que resolver, e aparece aqui, como vão ver, nesta edição de Rathold, isto é ainda a mesma edição, os diagramas estão postos só de lado. Só de lado. Portanto, nestas datas, 1480, ainda seria preciso alguma maturidade para se resolver este problema. E depois o modo de fazer estes diagramas também há muito aqui a dizer, porque estes não são propriamente xilogravuras, que era o normal nesta época. Portanto, começou a haver imenso experimentalismo tipográfico
mas induzido ou sugerido por problemas que o livro científico colocava. Eu vou dar outros exemplos. Euclides, a publicação de Euclides, dos elementos de Euclides, foi um dos empreendimentos editoriais mais importantes. Porquê? Porque, obviamente, é impossível estudar-se matemática sem estudar os elementos de Euclides. Aliás, estudar matemática era, durante séculos, até às primeiras décadas do século XX, era essencialmente estudar os elementos de Euclides, não é? Portanto, há uma literatura enorme, imensa sobre isto, e aqui temos várias edições dos elementos de Euclides, edições todas do século XVI, e que progressivamente vão ter que ir incorporando as novidades. E, por exemplo, temos aqui uma importante, que são as edições em grego. A certa altura, e isto é um problema muito típico do século XVI, os cientistas perceberam que os textos que estavam a usar tinham problemas e que, portanto, tinham que ir buscar os manuscritos mais antigos possíveis, e no caso da ciência grega, se possível, manuscritos gregos, os originais gregos. E quando os foram cotejar com os que tinham tido uma propagação medieval diferente, perceberam que havia dificuldades e decidiram começar a imprimir os textos gregos originais. E isto trouxe imensos problemas à tipografia. Porquê? Porque imprimir em grego exige grandes mudanças tipográficas. Eu não sei se tem ideia, mas foi um problema que a tipografia portuguesa só resolveu muito, muito tarde. Tipografia em Portugal a imprimir em grego é um fenómeno tardio, muito tardio. Mas, portanto, estas edições, que são edições europeias, que já... Aliás, podemos pensar em todo o processo. E vamos a pensar o processo como o professor José Paulo Santos já notou e todos os outros já notaram e vão notar cada vez mais. É muito mais complicado fazer um livro do que a gente pensa. É um processo muito complicado e já nesta altura e tinha muitas fases, mas obviamente conseguir compor, por exemplo, em grego, existe problemas de revisão. Não é qualquer compositor que consegue fazer isto, não é? Portanto, temos de ter compositores especiais, revisores especiais, etc, etc. E as tipografias transformaram-se em centros culturais. E este é outro ensinamento da história. Se é que a história nos dá ensinamentos, dá-nos sempre este. O esforço de publicar livros nunca termina na mera publicação dos livros. O esforço de fazer uma editora acaba sempre, sobretudo quando o empreendimento arranca em grande desenvolvimento, acaba sempre por se converter num esforço cultural. E torna-se numa espécie de um ponto de acumulação de cultura. E foram que as grandes editoras do século XVI no que se tornaram-se em grandes centros culturais. Edições de Arquimedes, vão encontrar ali também um exemplar de Arquimedes. Publicar Arquimedes e interpretar Arquimedes foi o maior problema da matemática do século XVI. Há um grande historiador da matemática que diz isto. O grande problema da matemática do século XVI poder-se definir numa frase. Compreender e publicar Arquimedes. E aqui aparece, estas são as primeiras grandes edições de Arquimedes, de 1543-44, enfim, reclamam ser completas, não são totalmente completas, porque há algumas obras de Arquimedes que não apareceram aqui, mas são grandes esforços de publicar isto, e, como disse, há um exemplar ali. Eu faço estas pequenas observações porque, quando se percebe a importância que teve para a história da matemática europeia a recuperação de Arquimedes, então vai-se perceber, e eu não podia perder a oportunidade de dizer isto, a importância do trabalho matemático de um matemático português, de que eu falarei um bocadinho no fim, que tem um contributo aqui. Portanto, quando nós percebemos os problemas históricos com atenção, então conseguimos perceber onde é que houve conterrâneos nossos ou próximos, etc., onde é que eles intervieram. Depois de existirem boas edições em latim ou grego, imediatamente se começou a fazer edições em vernáculo. O vernáculo, isto é uma edição inglesa muito, muito famosa dos elementos de Euclides, 1570. O vernáculo é um indicador para quem trabalha nestas épocas históricas. Quando aparecem textos em vernáculo, isto o que quer dizer é que há públicos que querem ler os textos e que não andaram na universidade. Porque todas as pessoas que tinham andado na universidade dominavam o latim. Então, se aparece uma edição de elementos de Euclides em inglês, quer dizer que há auditórios públicos interessados em ler Euclides, mas que não sabem latim. Estes são fenómenos de história científica interessantíssimos e começamos a ver conteúdos de alto nível a serem discutidos por níveis baixos da sociedade, menos educados da sociedade. E este é um exemplo. Também faço notar aqui
A folha de rosto aqui começa a ficar muito elaborada. Eu depois vou dizer 2 ou 3 coisas sobre as folhas de rosto ou frontispícios, porque há muito a aprender, há muito trabalho feito sobre isto. Já expliquei porque é que as folhas de rosto são tão importantes. Além disso, esta edição inglesa de 1570 tem um prefácio deste senhor, de John Dee, um prefácio muito, muito famoso, porque longo, um prefácio de umas 30 ou 40 páginas, porque ele diz para que é que serve a matemática, e ele diz que a matemática serve para tudo. A matemática é a base para compreendermos o mundo, e faz um argumento enorme, enorme, enorme. E o que nós sabemos é que John Dee é talvez um dos maiores admiradores europeus de Pedro Nunes. E quando lemos este prefácio com atenção, reconhecemos no prefácio de John Dee imensas coisas que Pedro Nunes, algumas décadas antes, tinha anunciado. E de repente começamos a ter, digamos, a produção nacional no seu contexto. Este livro tem, claro, as pessoas de ciências são assim, gostam de inventar e fazer coisas criativas, e começaram a fazer isto. Isto são pop-ups. Então estes elementos de Euclides, a edição de Billingsley, tem em alguns momentos, em algumas páginas, tem elementos de papel móvel, não é? Que se chamam pop-ups, para demonstrações. São questões de... Portanto, se alguém pensou que isto é uma invenção recente, não é nada, isto já se faz há décadas, e fez-se em livros científicos. Obviamente, quando começam a editar estes livros e eles estão integrados em sistemas académicos, começa a haver, o livro torna-se como uma espécie de uma base para imenso desenvolvimento à volta. E, portanto, às tantas já não é só o texto que percorre, mas é o texto comentado, anotado com explicações, em edições pedagógicas. Esta é uma das mais famosas. São os elementos de Euclides de Cristóvão Cláudio. São muito famosos por causa do seu valor pedagógico. Porque o que é que temos aqui? Temos uma proposição de Euclides, que está aqui, mas os vários passos da proposição são esclarecidos ali. De antes havia, eu ainda vi, alguns também se lembrem, uns livros de matemática portugueses muito bons, não é? Que diziam... demonstração, porquê? E depois tinha que ser por, e à margem dizia qual era o teorema ou a proposição que justificava um certo passo. Então o que é que está aqui? O argumento diz qualquer coisa e ele diz, é por causa da proposição 11 do livro primeiro, é por causa da proposição do... E vai explicando, para que o aluno nunca perca o rastro. E depois tem um comentário de um grande comentador de Euclides, que foi Próculo, segundo Próculo, a comentar esta proposição. E depois ainda tem o escólio deste autor, que é ainda uma explicação suplementar. E de repente estes livros tornam-se em instrumentos pedagógicos muito, muito, muito ricos. E aqui vemos já que o problema gráfico está muito bem resolvido, tipograficamente, mas isto é uma obra do século XVII, portanto tipograficamente já está tudo muito mais avançado. Mas, como também rapidamente aprenderão, os livros têm que vender, não é? Hoje, toda a gente sabe, as pessoas que sabem de indústria e de mercado editorial sabem que uma variável importantíssima na venda de um livro é a capa. No século XVI e XVII não há capas, os livros estão só o miolo e a encadernação cabe ao possuidor fazer. Mas aquele miolo tem uma primeira página e então esta primeira página, a página de rosto ou frontispício, faz a função da capa. E portanto as primeiras páginas gritam o que gritam as capas hoje. Comprem rapidamente. Não é? Então as folhas de rosto são muito importantes. As folhas de rosto nos livros científicos são, podíamos estar muitas horas, há muito trabalho feito sobre isto, porque ensinam-nos imenso. Algumas são muito clássicas. Aqui temos um livro que está a usar o Atlas Celeste, uma uranometria, portanto, descrição dos astros, etc. Ainda de inspiração muito clássica, isto é tudo uma coisa muito clássica, e obviamente apela a um comprador erudito e que quer ter este livro juntamente com os grandes clássicos. Terá certamente as obras de Cícero, terá certamente a retórica de Quintiliano, etc. E também tem um livro destes. Mas há coisas muito diferentes. Por exemplo, aqui temos a folha de rosto de Vesálio, da obra importantíssima de Vesálio, do Humani Corporis Fabrica, uma das folhas de rosto mais célebres da história. Vesálio faz este grande livro de anatomia em 1543, que é o mesmo ano da publicação da primeira edição do livro de Copérnico. Portanto, neste ano apareceram 2 livros extraordinários. E esta folha de rosto tem 1001 pormenores, uma pessoa ali a espreitar. O Vesálio é este aqui e está a fazer uma dissecação de um corpo que está ali e está a gente por todo o lado a ver. Mas, claramente, a própria folha de rosto anuncia já a novidade do livro. E todos conhecem, a novidade do livro é que tem tábuas anatómicas notáveis e vai introduzir grandes transformações na história da medicina,
por causa da relação que tem com a descrição médica do corpo. Uma das mais famosas capas, frontispícios, pelo menos a história da astronomia, é o frontispício, é este aqui, das tábuas Rudolfinas, feitas por Kepler e publicadas em 1627. São tábuas astronómicas, não vale a pena explicar o que é um bocadinho técnico, mas Kepler trabalhou neste livro mais de 20 anos, trabalhou 24 ou 25 anos. Ele diz que foi o livro que o ia dando em louco, trabalhou imenso. E quando finalmente o tem pronto, decide e contrata um desenhador e um gravador para fazer uma capa muito emblemática. Então esta capa é riquíssima de significado. Bom, tem aqui um azar, tem aqui um carimbo criminoso aqui a meio, mas isto às vezes acontece, portanto temos que esquecer. Isto é um carimbo posterior de uma biblioteca, vamos esquecer. O que é que esta capa, este frontispício, mostra? É uma representação da astronomia. Isto que está aqui, este teto, esta parte de cima, são as musas da astronomia, etc. E que por cima tem uma águia que representa o poder imperial, que representa o imperador do Sacro Império Germânico, Rodolfo II. E vamos ver uma coisa curiosa, é que esta representação da astronomia, que depois tem aqui umas colunas, e esta águia imperial está a deixar cair umas moedas que vão cair por aqui, por aqui, e das moedas muitas que caem, pouquinhas, mas uma ou duas caíram ali na mesa onde está o autor do livro, que é aquele senhor que é Kepler. Então Kepler pôs-se ali no fundo, na mesa, com imenso dinheiro a ser dado devido à largesse do imperador, mas de que Kepler, diz ele, eu só usufruí dele muito pouco. E Kepler, aqui a imagem não se vê bem, aqui aparece como um homem estafado a trabalhar. E na base desta glória toda. E o que é esta glória? Portanto, a astronomia, que é o que isto representa, está apoiada em colunas, em várias colunas. Estas colunas, as de trás, as que estão por trás, são de má qualidade. São colunas, ou estão rachadas, ou de má qualidade, e representam a astronomia antiga. A astronomia da Babilónia, a astronomia dos egípcios, isto é a de Arato, Hiparco, estão aqui, e depois os anteriores, e Ptolomeu. E de repente, aqui na frente, estão duas colunas muito boas, em muito bom estado, e uma delas representa Copérnico e a outra Tycho Brahe, que são os dois grandes heróis de Kepler, e o livro está associado a isto. Em cada uma destas colunas, portanto a mensagem é claríssima, a astronomia estava num estado péssimo, e agora temos, no nosso tempo, e também devido a este livro, temos agora duas colunas firmes onde construir a astronomia, e cada uma destas colunas tem instrumentos vários. Aqui estão umas réguas paraláticas, uma balestica, aqui no de Copérnico, e aqui no de Tycho Brahe temos um quadrante que tem um nónio de Pedro Nunes. E então, muita gente não sabe isto, mas na representação de um dos frontispícios mais famosos da história da astronomia está um instrumento que tem um processo, uma escala inventada por Pedro Nunes. Bom, depois há muitos detalhes, depois há aqui as figuras, enfim, estão as várias figuras a discutir, e há aqui mais coisas, mas não vou perder mais tempo. Mas só para mostrar como os livros, desde logo a capa, portanto, desde logo o frontispício, anunciavam coisas. Um livro de ciência, qualquer livro de ciência, é sempre muito mais do que o seu conteúdo, porque há uma transmissão do conteúdo, mas depois há, como nós hoje dizemos, uma implicação para a sociedade, ou há uma mensagem, ou há uma coisa, algo mais do que valoriza o livro, que transcende um bocadinho o seu conteúdo. Noutros casos, o apelo era direto a grandes discussões. Isto é o frontispício de um livro, onde está uma discussão, também é um frontispício muito rico, demorava muito tempo a analisar, onde está uma discussão entre os possíveis sistemas planetários, e está aqui a serem pesados, e o autor deste livro diz que o sistema planetário mais pesado, portanto, o verdadeiro, é este aqui. O que está aqui a ser discutido é o sistema de Tycho Brahe, aqui está o sistema de Copérnico, e ele pesa os dois e diz que o Tycho Brahe é melhor, mas reparem que o sistema de Ptolomeu já está completamente descartado. Portanto, esta capa corresponde ao estado da astronomia na primeira metade do século XVII, quando as pessoas perceberam que o sistema de Ptolomeu geocêntrico não serve, hesitavam entre estes dois, e para este autor é o de Tycho Brahe. E isto é logo dito, na capa inicial, no frontispício inicial. Agora são mais notícias para os editores. Houve sempre problemas, dificuldades, azares e dificuldades. O que é que foram, não sei se têm uma ideia, no século XVII, quais eram as maiores dificuldades para um editor? Então, editor de livros científicos.
Uma das maiores era isto, tabelas. Os tipógrafos odiavam tabelas. Então temos imensos testemunhos da época em que eles dizem não nos deem tabelas para compor. Ora, tabelas foi parte central do desenvolvimento da ciência durante um período, sobretudo enquanto a própria noção de função não existia, tinha que ser tudo tabelas. E o problema é muito fácil de perceber porquê. Porque quem sabe como se compõe-se tirando tipos de uma caixa, tem-se o texto ao lado, o tipógrafo lê o texto e depois tira de uma maneira quase automática os tipos e põe-nos numa fila, e um bom tipógrafo consegue ler ao contrário, porque os tipos estão postos ao contrário, e consegue estar a ler e pôr. Mas o processo mental é ler-se uma frase e depois põe-se os tipos, outra frase, põe-se os tipos, etc. Mas isso não se pode fazer bem com números, porque os números não têm uma coerência interna. Quer dizer, ele tem que decorar o número 1, tirou 1, 4, tirou 4. Então os tipógrafos odiavam. E é por causa disso também que as tabelas estão habitualmente cheias de erros. Portanto, se alguém quiser trabalhar, quando se trabalha com textos científicos do século XVI, uma coisa que se aprende logo é que estas tabelas estão todas cheias de erros tipográficos, que é muito fácil de discriminar de erros. Portanto, isto foi uma coisa que foi sempre fonte de grande discussão e de grande problema. Além disso, tinha outro problema muito complicado. É que para fazer isto o tipógrafo tinha que ter imensos tipos numéricos. E os tipos numéricos, numa caixa de tipos, não sei se as pessoas estão habituadas à tipografia antiga, numa caixa de tipos, os tipos numéricos habitualmente eram sempre de pouca quantidade, porque só serviam para duas coisas, para datas e para números de página, etc. Mas de repente só tenho centenas e centenas de tipos, então muitas casas tipográficas pura e simplesmente não conseguiam compor tabelas. Também temos muitas descrições disso. Outra, como já vimos, com aqueles pop-ups. As pessoas de ciências gostam logo de inventar, e uma das coisas que inventaram loucamente foi volvels. Volvels é uma palavra francesa, veio do latim. São discos de papel, às vezes em várias camadas, que são usados para fazer demonstrações ou para fazer cálculos. Às vezes ainda se usam, por exemplo, hoje em dia, os médicos ainda costumam às vezes ter alguns discos de papel que usam para dosagens e coisas destas, mas foi muito, muito habitual discos de papel, volvels. E então temos aqui um exemplo de umas volvels, enfim, de um livro corrente, mas este que está aqui não se percebe bem. É o livro mais sensacional de volvels que existe, chama-se o Astronómico Cesário, é um livro que Pedro Piano deu ao Imperador Carlos V, que tem volvels com 17 níveis. Podem imaginar o que é. Uma coisa absolutamente extraordinária, não é? Aqui há uns anos, só historietas que têm graça, aqui há uns anos, há muito poucos livros destes no mundo, são absurdamente valiosos. E aqui há uns anos houve um livro destes que existia na Alemanha, mas os vários discos de papel, como percebem, estão presos por um fio, e é muito habitual o fio às vezes estragar-se, e portanto os discos de papel ficam estragados. Não é? Então houve uma biblioteca alemã que decidiu reconstruir uma das suas volvels, e ficou tudo mal. Portanto, então é uma edição muito conhecida, foi um facsimilado que se fez, que está tudo mal, não é? Então depois os historiadores da astronomia divertiram-se imenso a reconstruir as volvels como deveria ser, não é? Em outros casos, vemos coisas absolutamente geniais, e Galileu, que era um homem genial a vários títulos, não só como cientista, mas com uma habilidade e com o termo inglês, uma ingenuity absolutamente extraordinária, tinha um problema tipográfico com o seu livro. Ele publicou um livro com as suas observações e onde quer mostrar, em muitas, muitas páginas, são cerca de 30 páginas, Júpiter com os seus satélites. E ele quer as várias posições dos satélites ao longo dos dias. Se Galileu tivesse pedido a um gravador para lhe fazer um desenho e uma coisa para cada uma destes desenhos, o livro ficava absurdamente caro, porque imagens é uma coisa que encarece imenso os livros. Então Galileu tem um problema, que tem que pôr cerca de 70 destes diagramas, e como é que há de resolver isto? Não quer pagar um gravador, então tem uma ideia genial, vai ter com o gravador e diz: para Júpiter use um O maiúsculo e para os satélites de Júpiter use asteriscos. Então esta linha é um diagrama, mas está composta tipograficamente como se fosse uma palavra. É uma solução, nunca se tinha visto isto, é uma coisa completamente nova, só de tipografia, feita e sugerida por Galileu ao tipógrafo. É irritante quando as pessoas são muito espertas em tudo. Outras vezes eram diagramas
muito complicados, como por exemplo isto são observações de manchas solares, então foi preciso, digamos, trabalhar com um desenhador e um gravador. Mas reparem que neste caso a posição das manchas é absolutamente crítica e, portanto, isto não se pode deixar à liberdade criativa nem do desenhador nem do gravador. Portanto, isto supõe um acompanhamento detalhadíssimo do autor junto do desenhador, do gravador, em todos os passos a acompanhar até ao fim. Nós vamos ver que esta história de o autor ter que acompanhar todos os passos até ao fim é infelizmente necessária. Em Portugal, André de Rezende, o grande humanista, não é? Do século XVI, dizia: cada dia que não vou à tipografia, destrói-me o livro. As provas saíam todas mal. O autor tinha que ir confirmar. Mas vou dar aqui alguns exemplos do que é que acontece quando o autor não está próximo do livro. Este aqui é o caso. Ou então diagramas muito complicados. Diagramas muito complicados que exigem gravadores muito complicados. E nós sabemos que alguns livros não se fizeram por causa disto. Por exemplo, só uma vez estou falando das poucas coisas que sei, Pedro Nunes, num dos seus textos, diz que não conseguiu fazer o seu livro sobre o astrolábio porque não encontrou em Portugal gravador que lhe conseguisse fazer os diagramas. Então, por causa de um problema, e os diagramas seriam desta complexidade, como ele não encontrou um gravador que conseguisse fazer os diagramas, acabou por não fazer o livro. Portanto, as imagens foram sempre um problema e vão ser sempre um problema em qualquer editora. E por isso nem sempre tudo corria bem. Não é? Nem sempre tudo corria bem, então agora, sem querer desanimar, vou contar uma ou duas tragédias. Não muito grandes, porque eu achei que não devia ser pessimista. Uma história que não correu bem foi com Pedro Nunes, e é uma história muito interessante. Em 1566, Pedro Nunes tinha publicado vários livros em editores portugueses e portanto, tinha adquirido grande fama internacional, e em 66, Pedro Nunes já é um homem muito famoso, já tem 64 anos na altura, decide publicar a sua melhor obra, que são chamadas as óperas, o conjunto das suas obras, na melhor casa tipográfica de livros científicos da Europa, as oficinas Henrique Petrinas, em Basileia. Portanto, este movimento mostra ao nível a que ele se quer colocar, e o interesse do tipógrafo corrobora a fama europeia que Pedro Nunes tinha. Então, o problema é que ele tem que escrever o livro todo e depois enviá-lo para Basileia, o manuscrito, mas tem que garantir que alguém segue atentamente e, digamos, esforçadamente a tipografia, porque os livros muito técnicos precisam ser acompanhados no primeiro dia. O que é que aconteceu quando apareceu este livro, que é a edição de 66 das obras de Pedro Nunes? Aconteceu uma catástrofe. O livro está cheio de gralhas, está uma vergonha de gralhas. A tipografia muito bonita, é de grande qualidade, mas está infernizada de gralhas. Pedro Nunes deve ter perdido a cabeça, aqui especulo, e a razão por que nós sabemos que ele deve ter perdido a cabeça foi porque ele mandou fazer uma errata. Então, nós conhecemos a errata, isto é a errata contínua. Portanto, vocês veem, a errata diz, na página 15, na linha 16, onde está ali, deve-se ler assim. Na página não sei quantos, na linha, onde está ali, deve-se ler assim. É seguido. E além disso, isto que é quase certeza a mão de Pedro Nunes, ainda acrescentou outras gralhas que encontrou depois, não é? O livro está todo cheio de gralhas. Ele ficou furioso, mas este é o problema. O problema é mandar numa casa tipográfica distante editar um livro que é muito técnico. Ficou tão furioso com isto que mandou fazer esta errata, mas em todo o mundo, e eu vi todos os exemplares do livro de 1566 de todo o mundo que consegui ver várias dezenas, só há um exemplar que tem a errata posta. Ou seja, porque ele tem agora um problema. O editor de Basileia já vendeu os livros, não é? Ele manda ao editor de Basileia a errata, o editor de Basileia quer lá saber da errata, não é? Então só um exemplar que está em Coimbra, que era muito possivelmente o exemplar de Pedro Nunes, é que tem a errata posta. Então ele, furioso, mandou fazer outra edição. Então eu agora vou fazer uma edição em Coimbra. Então em 1573 manda fazer uma reedição do livro. Isto é o mesmo livro, o título variou, mas não interessa, mas é o mesmo livro, editado agora em 1573 nas oficinas de António Marias, que é o professor universitário, em Coimbra. Então faz a edição em Coimbra ali debaixo do olhar dele, e por isso é que nós temos duas edições do livro. É a mesma obra, mas uma de 66, de Basileia, com muitos erros, e outra de Coimbra, de 73.
Quando se abre esta edição de 73, o que é que se encontra? Encontra-se uma carta do impressor a dizer: o livro de Basileia é uma vergonha, está tudo cheio de erros, e se eu não tenho vindo, eu é que salvei. Tem uma frase aqui engraçadíssima, que ele diz assim: o livro estava, a Deo depravato estava de tal maneira depravado, de tal maneira estragado, o decretum naufragio facturus essa, que certamente naufragaria quem navegasse por ele, porque o livro tem a ver com coisas de navegação, não é? Ora bem, então o editor de Coimbra faz a nova edição e podemos compará-las agora aqui, e o que é que vemos? Vemos que tipograficamente, estamos a falar de 2 campeonatos, lamento imenso dizer, a tipografia de Basileia é um primor de tipografia, a tipografia de Coimbra não é tão bonita, é feita em 2 colunas, é de muito mais fraca qualidade, o aspecto tipográfico, a beleza, mas não tem os erros, pronto, não tem os erros. Mas não tem mesmo. O problema é que as coisas nunca são tão simples. O problema é que os erros aparecem sempre em qualquer lado, não é? E agora, na edição de Coimbra, há erros terríveis com as gravuras. Então esta gravura está errada. Esta gravura está bem, estes riscos têm que estar aqui, não explico o que é, e o gravador de Coimbra baralhou-se e fez os riscos assim, que não tem qualquer sentido, não é? E, portanto, uma regra que toda a gente sabe, não há livros perfeitos, e não vale a pena adicionar por livros perfeitos, só para mostrar a diferente tipografia dos 2 livros, etc. Quando Pedro Nunes morre, era tão famoso que muita gente queria mais livros dele, e o editor de Basileia tinha lá restos, que eles guardavam restos, e então fez em 92, já depois da edição de Pedro Nunes, fez esta edição, onde nem liga à errata do Pedro Nunes, nem nada, pega nas páginas antigas que tem e publica tudo e vende tudo. Para que não fique só uma coisa pessimista com um cientista português, vou contar também uma história muito rápida com Copérnico, que também tem uma história assim dramática, mas de outro género. Toda a gente sabe que o livro de Copérnico foi publicado em 1543 e tem esta estrutura, portanto são 6 livros e depois tem os textos iniciais. Obviamente o que havia era um manuscrito. E como é que este manuscrito foi publicado? Copérnico, durante 30 anos, resistiu a publicar este livro, até que foi visitado por um jovem professor da Universidade de Wittenberg, chamado Réticos, Georg Joachim Réticos, e este jovem consegue convencer Copérnico a publicar o livro e conseguiu que Copérnico lhe desse o manuscrito para ele ir até Nuremberg. Copérnico está na Polónia, para ir até Nuremberg, à melhor casa impressora de Nuremberg, e acompanhar a impressão. E assim foi. Este é o manuscrito que Réticos levou para a grande casa impressora e acompanhou para a impressão sair bem, porque é preciso ser acompanhada. Mas enquanto Réticos está a acompanhar a impressão, aparece a polícia. E eu aqui não contei, Réticos tinha fugido da sua Universidade de Wittenberg por problemas com a polícia, que eu não vou contar quais foram. E quando a polícia na Alemanha sabe, as autoridades, que ele está lá, ele tem que fugir. Então, de repente, uma situação dramática, ele foge e deixa a impressão da obra de Copérnico sem ninguém para acompanhar. Então, Réticos, rapidamente, antes de se ir embora, tenta arranjar alguém que possa fazer esse trabalho e arranjou um homem que era um grande intelectual e sabia alguma matemática, embora fosse sobretudo um teólogo protestante muito famoso, chamado Andreas Osiander. E Osiander acompanhou o resto da impressão do livro de Copérnico. Só que ficou tão surpreendido com o que o livro dizia que lhe meteu um prefácio. E o prefácio é o famosíssimo prefácio de Osiander, que aparece no livro assim, sem nada, não identificado, diz: ao leitor sobre as hipóteses desta obra. E não está assinado, não está nada, e só depois é que vem os textos. Este prefácio não é autorizado por Copérnico, aparece sem ninguém saber quem o escreveu. Quando o livro chegou a Copérnico, Copérnico deve ter apanhado uma fúria, porque este prefácio diz coisas, digamos, que se opõem ao que o livro diz, não é? Então esta é a famosa do prefácio de Osiander. Quem escreveu, são mais 5 minutos, não é? Quem escreveu este prefácio foi uma grande discussão durante todo o século XVII, e neste exemplar é muito interessante, porque, se repararem, está dito ao leitor sobre as hipóteses desta obra, e alguém acrescentou à mão prefácio Osianderi, prefácio de Osiander, para saber que isto não é Pedro Nunes. Basicamente o que Osiander diz é isto: não liguem o que está aqui, isto é só uma hipótese, não é para levar a sério, isto são hipóteses, não é? Estou a simplificar um pouco, mas é uma história interessante de quando se deixa um livro. Nem sempre tudo corre bem, mas também nem sempre tudo corre mal. Então, uma vez mais, para dar um exemplo, uma coisa que correu mal. Já falámos há bocado
da edição de Pedro Nunes de 1566 de Basileia. E eu disse, e também falei do livro de Copérnico de 1543, mas o livro de Copérnico teve uma segunda edição em 1566 em Basileia, nas mesmas oficinas. O livro de Pedro Nunes foi feito nas mesmas oficinas que a segunda edição do livro de Copérnico, mas muito mais do que isso. Nós sabemos exatamente o que é que aquelas oficinas publicaram naquele ano. E publicaram isto, estes livros todos, em março, abril, e estes dois em setembro. Alguém sabe porquê esta distribuição de datas? Por causa da Feira do Livro de Frankfurt. Os tipógrafos preparavam os livros para serem lançados na Feira da Primavera, aqui, ou na Feira do Outono. Então, um dos maiores tipógrafos de Basileia, as oficinas Henrique Patrinas, na Feira do Livro de Frankfurt, que ainda se faz hoje, é a mesma, na Feira do Livro de Frankfurt, no outono de 1566, levava duas preciosidades, que era Pedro Nunes e Copérnico. Como é que a gente pode ter a certeza? Bem, a distribuição das datas prova isto, mas ainda sabemos mais. É que nós temos os catálogos da Feira do Livro, e nos catálogos da Feira do Livro vemos que o livro de Nicolau Copérnico e o livro de Pedro Nunes. A segunda edição do livro de Nicolau Copérnico. E agora o que é que acontece quando nós estamos numa feira de um editor? Os livros estão postos numa mesa, estão em miolo e estão postos assim. O que é que aconteceu a imensos compradores? Compraram os dois livros e encadernaram-nos juntos. E por isso nós temos vários exemplares em bibliotecas europeias em que o livro de Pedro Nunes está encadernado junto com o livro de Copérnico. Em Würzburg, na Jagiellonska Cracóvia, na Baudelaire, são exemplares de encadernações conjuntas. E um fenómeno, um episódio tão pequeno como uma encadernação conjunta tem por trás uma história que se pode interpretar e que é... Bem, portanto, é uma história que correu bem. Aqui vou só muito rápido, só para falar um bocadinho, alguém podia perguntar, vou demorar isto 3 minutos e depois mais 2 slides para terminar. Edições de Euclides impressas em Portugal, portanto, então as tipografias portuguesas. Bom, isto seria uma história muito interessante, vou só dar aqui os elementos muito rápidos do trabalho. Esta é a primeira edição impressa que se conhece de Euclides em Portugal e é de 1634 de um professor da aula da esfera, os elementos matemáticos, do padre Inácio Stafford, da Companhia no Colégio de Santo Antão, em 1634, é o primeiro texto. Primeira vez que Euclides, é uma data de facto tardia, não há maneira de dizer isto de outra maneira. A primeira vez que aparece Euclides em Portugal aparece em 1634, é tarde. O texto não é de grande qualidade, não vou agora comentar os detalhes, não é de grande qualidade, mas é isto que está lá no interior. Em 1735, os próprios professores dessa instituição, desse Colégio de Santo Antão, dando-se conta de que a edição não era muito boa, decidiram fazer uma edição melhor. Então temos aqui os elementos de geometria de Euclides, feitos pela Real Luz no Colégio de Santo Antão, pelo padre Manuel de Campos, que foi um matemático muito importante desta coisa, que é a edição de 1735. Só que esta edição, embora aqui no rosto não esteja dito, quando se lê o prefácio, ele é completamente honesto e ele diz, bem, o que eu estou a fazer é apenas a traduzir um livro. Eu estou a traduzir uma edição latina, muito famosa, de Taquet, dos elementos de Euclides. Ou seja, esta edição de 1735 é apenas a tradução de uma edição latina que existia, muito conhecida. Em 1771 aparece uma edição em latim na Europa, também por um português, por Estevão Dias Cabral, mas é publicada em Roma, foi muito famosa em Itália, e finalmente, depois da Reforma Pombalina, em 1768 aparece esta famosa edição, os elementos de Euclides, etc., mas que também, uma vez mais, é a partir de uma edição latina de Comandino. Não é? Portanto, o que estes autores estão todos a fazer é traduzir de uma versão latina. Foi muito, muito célebre, como estou aqui muitas edições, e podíamos agora, enfim, não vou explicar nunca, pode-se fazer uma comparação, que está aqui, proposição, um problema, está aqui o original latino e está aqui a descrição, a tradução portuguesa. Há um problema, uma vez mais, com estas gravuras. A tipografia em Portugal teve coisas boas, mas teve alguns problemas. A tipografia científica em Portugal teve sempre grandes problemas. E nós vemos, portanto, por esta integração das gravuras, como a edição original latina tem as gravuras todas postas no meio do texto,
mas a edição portuguesa usa o sistema de pôr as gravuras no fim, que é a maneira mais barata de fazer. Em termos económicos é mais barato pôr as gravuras todas no fim. Finalmente, esta história, bom, há aqui uma edição feita no Brasil em 1944 dos Elementos de Euclides, mas é uma tradução de outra, mas finalmente apareceu no ano 2000, pelo professor Irineu Bicudo, uma tradução a partir do grego dos Elementos de Euclides, portanto que é a única versão a partir do grego dos Elementos de Euclides que existe, foi esta aqui feita no Brasil. E 3 slides para terminar e para fazer de uma maneira desavergonhada propaganda ao meu trabalho. Mas para chegar a um ponto analítico histórico que me parece importante. Em 2011 foi terminada a edição das obras completas de Pedro Nunes. Seja qual for o parâmetro que nós usemos para medir, Pedro Nunes foi não só o maior matemático da história portuguesa, mas foi o maior cientista da história portuguesa até hoje. Mas o conhecimento das suas obras só foi tornado possível em 2011. Eu gostava de tentar explicar o perturbador que isto tem. Imaginem que nós tínhamos que falar de história da literatura portuguesa no século XIX e só hoje conhecêssemos essa de Queiroz. Então foi exatamente isto que aconteceu à história da matemática portuguesa para o século XVI. Só em 2011 é que os livros apareceram em traduções, comentadas, anotadas, prontos a ser compreendidos. Alguém pode dizer, mas isso foi um caso excepcional, um azar. Não, porque o segundo matemático mais importante português do século XVI foi Francisco de Melo, que eu não vou comentar, que só em 2015 é que nós conhecemos as obras dele. E isto é absolutamente surpreendente. E qual é o outro matemático mais importante da história portuguesa? O outro a seguir é Álvaro Tomás, de que só em 2016, e devido ao trabalho de um colega alemão, nós ficámos a conhecer. Então isto levanta uma pergunta curiosíssima. Como é que é possível falar de ciência portuguesa no século XVI se as peças fundamentais, os textos fundamentais para a sua compreensão, só no século XXI estão a começar a ser conhecidos? Então esta é a minha perturbação acerca das grandes análises sobre a história científica portuguesa. Quando ouço grandes textos, grandes interpretações, grandes coisas, eu digo, mas nem os textos básicos nós conhecemos ainda, não é? E porquê é que eu contei isto? Não só para estarmos todos, digamos, cientes do estado em que a coisa está, há muito mais para contar, há muito mais documentação para ser analisada, muito mais. E eu espero que a editorial FCT Nova se junte de alguma maneira a este trabalho, porque há ótimos historiadores de ciência também aqui nesta casa, que se poderiam também juntar a isto, e não há, para quem está interessado numa compreensão da nossa história científica do século XVI e XVII, não há, de comparação nenhuma, tarefa mais importante do que trazer à superfície esta documentação. Para o século XVI e XVII, não é para todas as épocas históricas. Para o século XVI e XVII, este é ainda o problema mais importante. Se a editora FCT Nova se quiser juntar a isto, ficaria radiante. Muito obrigado.